Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Continuaremos agora a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos estudando ainda o primeiro capítulo dessa segunda parte, dos Espíritos. E hoje nós vamos nos concentrar nas questões que vão de número 100 até a questão de número 106. Ou melhor, hoje, como a gente vai perceber, não se tratam de questões, né? Nós não temos questões e respostas como ordinariamente estamos nos acostumando a, a tratar no Livro dos Espíritos. Hoje não. Hoje nós teremos um texto de Kardec que ele numera como se fossem as questões, seriam correspondentes às questões de 100 a 106, mas que na verdade é um texto colocado pelo codificador e que apresenta para nós, leitores e estudantes do livro, a escala espírita. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, convido os queridos amigos nesse momento à nossa prece inicial. Então vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento buscando a imagem do amado Mestre Jesus. Vamos sentir a sua presença amiga, as suas irradiações misericordiosas, unindo-nos em seu pensamento e em seu coração amoroso, renovando as nossas forças, abrindo em nós os caminhos que precisam estar prontos para receber os ensinamentos da obra de Allan Kardec, para que assim possamos ter sucesso na nossa vida espiritual enquanto estamos aqui na romagem terrena. Amado Mestre Jesus, a partir de agora entregamo-nos confiantes em Suas mãos para o estudo de O Livro dos Espíritos, gratos pelas bênçãos recebidas. Que assim seja. Muito bem, então podemos agora voltar a nossa atenção para o Livro dos Espíritos, lembrando que nós começamos a estudar essa segunda parte do livro e fomos apresentados ao Espírito em sua essência. Depois fomos introduzidos à ideia de uma sociedade espiritual, de como se comportam com as relações dos espíritos nessa sociedade espiritual, tendo em vista a sua individualidade. E assim fomos introduzidos a essas ideias através do conhecimento do perispírito. Muito bem, agora a continuidade do texto, a ideia de continuidade é justamente o aprofundar desse estudo com a apresentação da escala espírita. Nós continuamos a conhecer as individualidades espirituais em suas principais características, agora expostas aqui na escala espírita. Então a gente tem agora essa oportunidade de conhecer melhor quem são os espíritos, ou seja, conhecermos melhor quem nós somos, onde estamos no grau evolutivo identificado por Kardec e apresentado pelos espíritos superiores enquanto se desenvolvia a codificação. Eu vou expor um pouquinho o texto aqui já da escala espírita. Aqui nesse item de número 100, a gente vai começar a estudar essas observações preliminares. Aqui o que nós temos, como a gente pode perceber, é o codificador abrindo mão daquele recurso didático das perguntas e respostas para apresentar um texto seu. Esse texto é um texto de Kardec. No entanto, orientado pelo ensino de espíritos superiores. Claro que Kardec não tira o texto de si mesmo. O texto é escrito e elaborado por Kardec, mas sempre orientado pelas informações que vêm dos espíritos superiores. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui nesse item 100 são essas observações preliminares.
Depois, nós teremos aqui dentro desse item escala espírita, cada uma das três ordens de espírito sendo apresentada em subdivisão de classes para nossa reflexão. Essa divisão da escala espírita em três ordens já foi apresentada anteriormente, no nosso estudo anterior. Agora, Kardec vai refinar para a gente esse conhecimento, ele vai detalhar esse conhecimento sobre cada uma das três ordens. E ele vai fazer isso dividindo cada uma dessas ordens em classes. Então, dentro da terceira ordem, ele vai detalhar algumas classes, a mesma coisa dentro da segunda ordem, e na primeira ordem nós teremos apenas uma classe. Daqui a pouco a gente vai mostrar algo um pouco mais visual para a gente compreender melhor essas subdivisões da escala espírita. Bom, interessante a gente pensar que a gente já a partir de agora que nós vamos usar a escala espírita como um GPS para a nossa existência, para que a gente possa tentar identificar onde nos encaixamos na escala espírita, com o duplo propósito de vermos tudo que já evoluímos e onde ainda podemos chegar, sem aqueles falsos complexos, né, de inferioridade que muitas vezes assolam a criatura humana, mas com consciência de sabermos que se estamos em um certo grau da escala, é porque nós já atravessamos outros. Não estamos tão na base da escala assim como a gente vai perceber, que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido, ok, mas a gente já tem também os nossos recursos para isso. Então, hoje, no nosso estudo de hoje, a gente vai ficar aqui nessas apresentações preliminares, que é o texto no qual Kardec apresenta o que é a escala espírita, como ela foi elaborada, para que ela serve. E depois nós vamos entrar no item, no segundo item, começando aqui pelo item 101, seria correspondente à questão 101, a gente vai começar a estudar essa terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. E vamos terminar essa terceira ordem, chegando assim ali no item 106 do livro. Então a nossa tarefa hoje é essa, é darmos uma olhadinha nas observações preliminares da escala espírita e já estudarmos a terceira ordem. É um estudo bastante interessante. Depois, nos estudos vindouros, a gente termina o estudo da escala espírita e seguimos em frente pelo Livro dos Espíritos. Então vamos lá, vamos começando aqui o nosso estudo nas observações preliminares, já observando o texto de Allan Kardec, que a gente marcou aqui em parágrafos, como a gente está acostumado a fazer, né? Voltamos a analisar aqui um texto corrido, sem as perguntas e respostas. Então, num primeiro momento, a primeira explicação que Kardec traz é essa que está aqui no texto em destaque. Em que Kardec se baseou para classificar os espíritos? Ele se baseou no grau de adiantamento dos espíritos. E como é que se avalia esse grau de adiantamento? Através das qualidades que o espírito já adquiriu e das imperfeições que ele ainda possui. Então, o critério de classificação é o grau de adiantamento, identificado ali no balanço, né, entre as imperfeições e virtudes que compõem cada espírito. Então, é assim que a gente identifica onde está cada espírito, ou onde estão os espíritos em geral, dentro dessa escala que Kardec vai apresentar. A principal característica dessa escala, aqui onde a gente marcou o texto novamente, é que essa escala não é absoluta. O que Kardec está querendo nos dizer quando ele diz que essa escala não é absoluta? Ele está querendo dizer que ela apresenta para a gente uma noção daquilo que é a situação dos espíritos em determinados graus de progresso. Ela serve para o nosso conhecimento e para a nossa orientação, portanto. As características definem conjuntos de espíritos.
Olha só. E esses conjuntos de espíritos definem uma classe. É por isso que Kardec vai dizer aqui que só no conjunto cada categoria apresenta caráter definido. Porque a gente vai colocar ou melhor, nós vamos estudar, né, a escala espírita da seguinte forma. Nós temos as características A, B e C, mais evidentes em alguns espíritos. Então, esses espíritos estão nessa categoria, o que não significa que eles não contenham, em grau inferior, em grau menos evidente, características M, N, O, por exemplo. Mas só para a gente não ficar agora já dando nomes, né, a essas qualidades às quais Kardec se refere. Então a gente vai perceber que esses espíritos, embora estejam em uma determinada classe ou ordem, apresentam características mais marcantes em suas personalidades, mas ao mesmo tempo algumas outras que estão em menor grau, menos marcantes, mas estão neles. Isso porque, meus amigos, o espírito é um ser muito complexo. Avaliar espiritualmente o ser é uma tarefa muito difícil, porque cada um de nós, individualmente falando, é um ser especial, é um ser que tem as suas características muito próprias, que tem as suas experiências, as suas ideias sobre a vida. E então, catalogar, né, classificar espíritos não é uma tarefa fácil. Por isso, Kardec diz: olha, essa, essa escala nada tem de absoluta. Inclusive, continua o texto explicando, estou marcando aqui uma segunda passagem, aqui no grifo agora, no qual Kardec completa essa ideia dizendo: olha, quem vai estudar escala espírita precisa ter em mente que a passagem de um grau a outro da escala é coisa insensível. É difícil de ser marcada a passagem de um grau a outro. E ele vai usar aqui uma ideia muito interessante aqui no grifo que a gente colocou, que é a ideia do arco-íris, para dizer para a gente o quanto é difícil, né, essa classificação. Vai dizer para a gente, olha, quando a gente olha para um arco-íris, entre uma cor e outra, é dificílimo de identificar onde uma cor termina e onde começa a outra, que está vizinha dela. Assim também é a evolução espiritual. Assim com as classes dos espíritos. É difícil saber quando um espírito deixou uma classe e entrou na outra, justamente por essa mistura de matizes que forma o progresso espiritual de cada um de nós. Por termos em nós as características de virtudes e de imperfeições que vão se mesclando. E essa depuração do espírito vai acontecendo a cada instante da sua existência, seja em qualquer um dos dois planos da vida. Por isso ela é tão difícil de ser observada. A gente pode classificar para a gente ter uma ideia geral, para a gente poder identificar onde estamos, inclusive, para a gente propor metas para nós mesmos e para a gente poder também, como é um dos objetivos aqui da escala que a gente vai ver, se precaver e se orientar em relação às comunicações que os espíritos dão. Bom, eu acho que aqui vale um pequeno parêntese para a gente dizer o seguinte: estamos estudando a escala espírita e estamos em um pedaço do livro, em um trecho do livro dos Espíritos, que nos apresenta a situação espiritual. Lembramos, né, que no contexto do nosso estudo, a gente estudou o ser em essência, o espírito na sua essência, e agora estamos estudando o espírito revestido pelo perispírito. Por enquanto, né? Por enquanto a gente pode entender aqui que o espírito que está sendo estudado é o espírito fora do mundo corpóreo. No entanto, a gente já pode começar a perceber que essas características colocadas na escala espírita são características de todos os espíritos, inclusive de espíritos encarnados no mundo corpóreo, como nós. É interessante a gente já começar a fazer essa correlação, né? De que o espírito desencarnado apresenta certas características
e que encarnado ele vai continuar apresentando de acordo com o progresso que seja dirigido pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio. Bom, vamos voltar aqui para o texto na tela, então, para a gente poder identificar agora aqui que Kardec justifica esse modo da escala espírita. Porque algumas pessoas poderiam reclamar, né? Dizer assim, mas essa escala não é absoluta, então ela não serve para nada. Se é tão difícil identificar assim passagem de uma classe a outra, para que a escala, né? Kardec coloca na sequência o argumento que fala sobre as classificações das ciências humanas. Diz que, sendo assim, a escala, portanto, não absoluta, mesmo não sendo absoluta, ela contribui para o conhecimento. O argumento diz que esse é, inclusive, um recurso da nossa ciência humana. Olha lá, onde a gente está marcando o texto aqui, né? Os sistemas de classificação científica funcionam assim. Então, qual o problema, né? Se dentro da nossa ciência a gente tem algo funcionando assim, para o espiritismo a gente também pode ter. Ele dirá lá na frente que algumas pessoas terão observado que os espíritos divergem em relação ao número de categorias e que isso também não é problema. Alguns espíritos diriam, são 10 categorias, outros diriam, são 15, não, são 13, são 7. Kardec está dizendo, olha, isso não tem problema nenhum. A divergência entre os espíritos sobre o número de graus da escala não é problema, porque a escala tem graus infinitos, na verdade. Pois estamos tratando de espíritos, como dizíamos há pouco. Né? Não é algo matemático, não é algo fechado. Cada espírito tem seu matiz, tem sua personalidade, tem seu progresso. Então, mesmo entre os espíritos superiores, cada um pode entender ou pode propor um certo número de graus para a escala, e isso não é problema nenhum. É uma contradição aparente, diz Kardec. Porque o que a gente vai tratar aqui é puramente convencional. Para os espíritos, o pensamento é tudo. Basta a gente lembrar várias vezes em que Kardec coloca uma ideia em suas perguntas e os espíritos dizem: bom, vocês que têm que se entender em relação ao significado das palavras. A gente já passou por situações assim dentro do livro dos espíritos. E aqui é a mesma coisa. Então, pensamento para os espíritos é tudo. A escala convencionada e explicada por Kardec e estudada por nós é tarefa nossa aqui no plano espiritual. Nós que temos que pensar essas questões. E nisso, o mestre de Lyon fez o seu trabalho mais uma vez de forma brilhante, ao nos traduzir o pensamento desses espíritos superiores que contribuíram com a codificação. Imaginem, né? Kardec recebendo essas informações às vezes contraditórias dos espíritos e tendo a capacidade de traduzir esse pensamento para uma escala espírita racional, para algo que realmente seja funcional para nós. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, Kardec apresentou o modo de formação da escala, as informações de onde ele tirou, e já justificou por que ela funciona. Então, esse parágrafo traz para a gente as primeiras explicações sobre o que vem a ser a escala espírita. E de agora por diante, a gente pode passar até de forma um pouquinho mais rápida pelos parágrafos seguintes, acompanhando aqui as explicações de Kardec em relação a essa classificação que ele fez na escala espírita. Ele pede que a gente faça uma consideração, ainda aprofundando as ideias do primeiro parágrafo. Olha aí, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os encarnados, né, os homens, tem muitos deles que são ignorantes. Não é porque são espíritos que devem saber tudo. Então a gente precisa considerar isso. É preciso filtrar as ideias que os espíritos trazem. E Kardec
está fazendo isso na formulação de O Livro dos Espíritos, na formulação das outras 4 obras básicas. Ele apresenta apenas o que há de melhor no pensamento desses espíritos e está propondo para a gente uma escala espírita já filtrada, né? Algo que já vem trazer para a gente esse tipo de trabalho que está sendo colocado aqui no grifo que a gente, ou no destaque que a gente está pondo agora na tela. Olha lá. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. E é claro que Kardec fez essa escala dessa forma. Ele usou um método, né, analisou as mensagens que vinham dos espíritos e, com isso, com esse estudo, ele já foi criando, ele já tinha, né, na formulação do Livro dos Espíritos, um conhecimento aprofundado daquilo que ele estava colocando para a gente. Então, aqui os critérios que Kardec usa para a formação dessa escala. E aí a gente vai descer um pouquinho o texto para a gente ver nesse parágrafo 2 que Kardec volta a aprofundar o assunto do ponto de vista científico, citando aqui alguns biólogos, 3 biólogos, né, que no comecinho do, do nosso destaque, para de novo comparar aquilo que a ciência humana faz com aquilo que ele está fazendo. Só um comparativo, né? Ele vai dizer assim: olha, a gente tem 3 biólogos diferentes que apresentam métodos diferentes, né? Biólogos, não, perdão, botânicos, né? Aqui, no caso. 3 cientistas diferentes que apresentam métodos diferentes, mas a botânica, enquanto ciência, continua sendo a botânica. Não foi prejudicada em nada. Dessa forma, os espíritos superiores também podem apresentar cada um a sua visão sobre a classificação espírita, sobre uma escala espírita, e ainda assim a gente ter essa ciência em nossas mãos para ter conhecimento no bom sentido da palavra conhecimento, no sentido forte da palavra, na orientação de nossas vidas. E aqui o último destaque, né? Foi assim também que nós procedemos, olha lá. Não inventamos os espíritos nem suas características. Vimos, observamos, julgamos pelas suas palavras e atos, depois classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles próprios forneceram. Então, aqui o método que Kardec usa. É preciso ter método, análise, conhecimento? Como que a gente junta tudo isso? Olha aqui, no final do parágrafo 2, Kardec explica como que ele juntou tudo isso. Método, análise e conhecimento para a elaboração da escala espírita. Observação, análise das palavras e atos, classificação pelas semelhanças. Pronto, está formada a escala. Maravilhoso, né? A didática de Kardec nos ensinando, inclusive, como nós devemos proceder nas nossas tarefas de estudo. E aí a gente pode ter progresso, a gente pode progredir. Bom, então esse parágrafo aqui explica como classificar, como ele fez a classificação. Parágrafo seguinte. Aqui ele apresenta, então, novamente as 3 categorias que já foram apresentadas lá na questão de número 97, portanto, no nosso estudo anterior, que estão aqui: espíritos imperfeitos, que são os que a gente vai estudar hoje, os da segunda ordem, que ele não nomeia aqui, mas que são os bons espíritos, e os da primeira ordem, que são os espíritos puros, ou espíritos perfeitos, se a gente quiser chamar dessa forma. Então a gente vai ter essas 3 ordens divididas em 10 categorias ou 10 classes para o nosso estudo. Eu vou colocar agora cumprir a promessa, né? Colocar aqui na nossa tela, aquela questão de uma imagem, né? A questão visual, para a gente poder entender melhor como é que Kardec elaborou a escala espírita. Essa imagem aqui é uma imagem retirada da internet, né? Está referenciado o site aqui onde ela está aqui em cima. Mas é uma imagem que a gente gosta muito de aproveitar porque ela dá essa visão geral da escala e assim a gente compreende melhor as subdivisões que estão propostas para a gente. Então a gente tem aqui a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos impuros, como a gente vai ver,
a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Olha aqui, da 10ª até a 6ª classe, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 classes, nós vamos estudar hoje os espíritos impuros. Estão aqui na base dessa pirâmide. A gente gosta muito da imagem da pirâmide, isso é um gosto particular, né? Porque ela aponta para o alto. A gente começa numa base, que nos dá a ideia aqui da base do espírito mais ligado à matéria, e conforme ele se depura, ele vai rumando ao ser único, Deus. Ele vai afunilando a sua existência, melhorando, né? Ele vai se depurando até chegar aqui à primeira classe, que é a classe dos espíritos, a primeira ordem, né? Que só tem uma classe, como a gente dizia, que é a classe dos espíritos puros, e aqui um contato, né? No topo da pirâmide aqui, um contato maior com Deus Pai e com suas leis. Então, olha aqui, né? Retomando: 5 classes na terceira ordem, 4 classes na segunda ordem, uma classe só na primeira ordem. Então, essa imagem, esse gráfico, só para a gente visualizar o que Kardec está propondo para a gente na formação da escala espírita. Essas 3 ordens que ele citou aqui no parágrafo, subdividida em classes. E agora a gente pode seguir. Aqui no 4º parágrafo ele fala que essa divisão pareceu racional e com caracteres, que ele chama de caracteres bem positivados, bem marcados, né? Bem distintos uns dos outros para a gente ter uma ideia melhor do que está sendo apresentado. E aí ele vai usar aqui, nessa frase que a gente está marcando agora, a ideia de um relevo. Ele apresenta as classes, apresenta as ordens, e isso denota um relevo nas subdivisões, em número suficiente para os principais matizes do conjunto. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, subdividindo as ordens em classes, ele consegue apresentar melhor os detalhes de cada grau evolutivo. E assim a gente tem uma escala bem montada, racionalmente montada, de forma a podermos identificar os graus de progresso dos espíritos. Bom, então aqui nesse parágrafo ele apresenta a montagem da escala, né? Nesses 2 parágrafos. No 5º parágrafo, a gente tem já o início do nosso entendimento do objetivo da escala espírita. Olha aqui, ó, com o auxílio desse quadro, que é a escala espírita, será fácil determinar a ordem, o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos que estejam em relação conosco e, por consequência, o grau de confiança que mereçam. Essa é uma objeção que se coloca frequentemente à doutrina espírita. Mas como saber quais são os espíritos que têm boas informações a nos dar? Bom, o primeiro objetivo da escala espírita é esse. Ao identificar o espírito, o seu grau de progresso, a gente sabe qual é a confiança que a gente pode dar àquilo que ele nos traz enquanto informações. Então, esse é o primeiro objetivo da escala. Um outro objetivo, que está por enquanto aqui subentendido, pouco trabalhado, que vai ser trabalhado no decorrer da obra, é esse que a gente está tentando tratar desde o começo. Nos identificarmos na escala para que a gente possa subir na escala, para que a gente possa progredir nessa escala, que é um objetivo moral muito poderoso na apresentação da escala, porque tem a lei do progresso, né, meus amigos? Então a gente precisa progredir. Então, é assim que Kardec elaborou a codificação. A escala espírita, a identificação do grau de progresso do espírito, serve às relações entre os 2 planos da vida. Fica mais difícil de sermos comandados por espíritos mal intencionados. Fica mais fácil de nos aproximarmos dos espíritos bem intencionados, de nossos anjos da guarda, daqueles que guiam positivamente a nossa experiência terrena. Então, olha como essa escala é importante para o espírita. Kardec diz ainda que essa escala, portanto, é a chave da ciência espírita. É a chave do conhecimento espírita, porque ela explica
as diferenças, as anomalias, como ele escreve aqui, entre as comunicações. Por que umas vêm tão elevadas, outras nem tanto? Porque nos mostra onde encontrar informações seguras. Aí, como a gente dizia agora há pouco, Kardec usa esse conhecimento para a formulação da codificação. Então, é claro que esse ensinamento é de extrema utilidade para a gente, esse conhecimento, né? É de grande utilidade para o estudante da doutrina espírita. E para o vivente aqui na Terra, né? Para a gente que está vivendo aqui. Isso é extremamente útil. Bom, em que vai aparecer a lei do progresso? Os espíritos não ficam pertencendo a uma classe eternamente. O grau do progresso deles ou melhor, o processo deles é gradual. Progresso gradual e incessante. Isso serve de consolo e esperança para todos nós. Então aqui a gente fechou a ideia do objetivo da escala espírita. E notemos, né, é, que Kardec vai encerrar esse texto dizendo que muitos espíritos reúnem em si os caracteres de várias categorias. Claro, estamos tratando de espíritos. Não é assim conosco, seres humanos? Se a gente olhar, a gente tem diversas características que compõem a nossa personalidade. Aí a gente desencarna, está no plano espiritual e continuamos a ser quem somos. É preciso o progresso para a gente se despojar de nossas imperfeições e para a gente adquirir novas virtudes ou acentuar as virtudes que já temos ao mesmo tempo, né? Então, esse progresso, volto a dizer, é o consolo, é a esperança para todos nós. E aqui Kardec fecha o seu texto, esse texto de apresentação da escala, com essa ideia de apresentar o objetivo, os motivos, as razões de montarmos uma escala espírita. Não é no sentido de segregação que se monta uma escala espírita, não. Pelo contrário, é no sentido de agregar, é no sentido de podermos compreender, conviver e progredir em conjunto. Bom, fechando a ideia, a gente viu o que é a escala espírita, como ela foi formada e para que ela serve nessa apresentação que Kardec fez a respeito do item. E agora a gente vai começar a estudar então a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Agora a gente já pode entrar na escala espírita propriamente dita, né? Agora que nós entendemos o que ela é, para que ela serve, como foi montada, a gente pode começar a estudá-la. Vou voltar aqui rapidamente na tela a nossa imagem para a gente poder observar que estamos estudando então aqui a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Estudaremos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e depois batedores e perturbadores. Então vamos lá. Vamos passar por essas classes agora de espíritos que estão na terceira ordem. Todos eles espíritos imperfeitos. Já vamos adiantar, né, que a gente vai ver muitas dessas características em nós mesmos. E durante esse estudo a gente vai tentar perceber o progresso que há entre uma ordem e outra e perceber, talvez, o lugar onde estamos dentro dessa escala. Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem, por enquanto, olha lá. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, aqui a gente tem uma explicação geral sobre a ordem, apresentando as características dos espíritos imperfeitos, ignorância, orgulho, egoísmo e paixões relativas a tudo aquilo que é ligado à matéria. Então, a matéria é o que mais toca espíritos nessa ordem. É o que mais soma, não, é o que mais interfere na vida deles. E eles são movidos por más inclinações e por más paixões. É isso que comanda a sua vida. Interessante que aqui a gente tem no grifo a ideia de que eles
têm uma intuição sobre Deus, mas não o compreendem. Não compreendem Deus. Eles sabem sobre Deus, sentem Deus, ainda que de modo vago, ainda que de modo muito sutil, tanto na questão do conhecimento quanto do sentimento. Eles têm ali essa vaga intuição sobre Deus, mas não compreender Deus é perder o consolo, é perder a esperança, é perder a fé, é perder o objetivo mais nobre da vida, é perder a condução segura. Então estão muito envoltos nas coisas materiais. Bom, e aí, né, a gente pode ver como é a vida de espíritos imperfeitos no geral. As ações que eles têm e o que os move para essas ações. A gente vê isso aqui ainda nesse parágrafo, né? Se comprazem no mal, se rejubilam quando podem praticá-lo, tem mais irreflexão e malícia do que verdadeira maldade, então é isso que os move, né? Uns não fazem nem o bem nem o mal. Então, isso aqui é uma apresentação geral dos espíritos imperfeitos. São movidos por irreflexão, por prazer, por malícia, pelo seu desconhecimento de Deus, pelo seu envolvimento muito poderoso com a matéria. Então, aqui, nesse primeiro momento, apresentadas as maiores características. Depois, o texto segue apresentando a inteligência. Eles são inteligentes, mas essa inteligência, às vezes, está aliada à maldade ou à malícia. Seus sentimentos, aqui, opa, perdão, vamos voltar aqui. Seus sentimentos são sentimentos abjetos, são ignóbeis, são sentimentos baixos, desprezíveis. Olha só, né? A ideia aqui de que mesmo as suas faculdades estão ligadas mais a coisas materiais e coisas pouco elevadas. E usam suas faculdades não num sentido espiritual, mas num sentido um pouco mais equivocado, voltadas à maldade e à malícia. Segue o texto ainda falando, versando sobre esse tipo de espírito. Tem conhecimentos restritos sobre o mundo espiritual, porque ainda tem muitos preconceitos e ideias ligados à vida corporal. Então, conhecimento, alguma inteligência? Sim. Algum conhecimento? Sim, também. Mas tudo isso sempre mais ligado ali, limitado, confundido com as coisas materiais. Né? Então, é, volta Kardec, voltamos ao texto de Kardec para a gente ver que, mesmo sendo assim, quando esses espíritos se comunicam, eles acabam de alguma forma confirmando as grandes verdades colocadas pelos espíritos superiores. Que grandes verdades são essas? Deus, reencarnação, imortalidade da alma, progresso incessante do espírito e assim por diante. Eles não têm conhecimento profundo sobre isso, mas alguma consciência eles apresentam sobre essas verdades, sobre essas grandes verdades, como diz Kardec aqui. Então, a gente viu agora que eles têm inteligência, que eles têm conhecimento, embora limitado. E agora, sequência do texto vai falar sobre como que a gente pode reconhecer espíritos imperfeitos quando se comunicam. Não é para isso que não é esse um dos objetivos da escala espírita? Tá aí, ó. Na linguagem que usam, a gente reconhece o seu caráter. A gente reconhece pela linguagem. A gente reconhece quando eles expressam um mau pensamento. Olha só que coisa que a gente está aprendendo aqui, né? Qualquer mau pensamento na fala, na expressão do espírito, é indício de imperfeição. Por isso é classificado na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Espíritos que expressam só bons pensamentos alcançaram um grau de evolução, um grau de progresso que não permite mais más expressões na sua linguagem. Então, qualquer mau pensamento é indício de imperfeição. E aí a gente pode ter certeza que é um espírito de terceira ordem. E aí tem, no final do parágrafo aqui, né?
essa questão da nossa, que a gente pode pensar um pouquinho a nossa relação com esses espíritos, né? Porque aqui Kardec vai dizer que todo mau pensamento que nos é sugerido vem de espíritos dessa ordem, da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. A descoberta da origem, né? Então a gente sabe que quando o pensamento mal é sugerido para nós é porque tem um espírito desse grau perto da gente. Agora, como é que a gente vai descobrir se o pensamento foi sugerido ou se ele é nosso? A gente vai estudar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais adiante aqui no Livro dos Espíritos. Mas ele nos dará, sim, elementos para estudar isso. Para a gente identificar quando é nosso o pensamento e quando não é. Para não deixar muito no ar assim, né? A gente pode pensar que quando vem em terceira pessoa o pensamento, dizendo faça isso, pense aquilo, vá para tal lugar. Aí a gente já pode pensar que o pensamento realmente não é nosso. Ou de outra forma, a gente está pensando muito em uma coisa, a gente para e analisa. Fala assim: esse é o tipo de pensamento que eu gosto de ter? Que eu tenho com frequência? Se não é, é sugestão de espíritos perto da gente. E a gente pode tranquilamente identificar isso no nosso dia a dia, né? Usando esses dois recursos. Como é a vida íntima desses espíritos? Quando vem a felicidade dos bons, eles ficam atormentados porque sentem inveja e ciúme. Então, assim é a vida interna desses espíritos. Estamos aprendendo que esses espíritos, na verdade, são mais sofredores do que maus. Eles são movidos ainda pelo seu contato muito forte com a matéria, com suas próprias imperfeições, e por isso sofrem. E são movidos por inveja e ciúme quando vem a felicidade dos bons. Kardec continua desenvolvendo esse tema no parágrafo seguinte, né? Está ajudando a gente a identificar esses espíritos e a compreendê-los. Olha aqui, vamos marcar aqui, pronto. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. O que Kardec quer dizer com isso, né? Dessa impressão ser mais penosa do que a realidade. Porque eles carregam consigo a culpa, o ódio, o sentimento de fracasso. Então eles ficam com esse sentimento duplo, né? De terem passado pela vida corpórea, terem sofrido aflições, angústias, e de não terem vencido, de não terem cumprido sua prova. Por isso sentem culpa, sentem remorso, sentem ódio, sentem inveja, sentem ciúme. Por isso a prova para eles parece mais difícil do que ela realmente é. Kardec explica na sequência, né, que sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram na vida pelo, e por aquilo que fizeram aos outros. Por isso, para nós, orientar, perdoar, compreender esses espíritos é algo que, que é de extrema urgência. Por isso, o Evangelho no Lar é luz, caminho, educação para nós e para esses espíritos que às vezes estão conosco. Esses são os caminhos propostos por Deus. Não a exclusão porque são imperfeitos. Não a punição porque são imperfeitos, porque erraram, porque se equivocaram em uma existência ou mesmo no plano espiritual. Não. A punição é esse próprio sofrimento causado pelas escolhas equivocadas. A gente pensa que às vezes o espírito fez o mal na matéria e vai sofrer na vida espiritual punições de Deus. Não, ele sofre o tempo todo porque está em um caminho equivocado. A lei de Deus não tarda e nem falha, ela acontece o tempo todo. Portanto, a má escolha vem, imediatamente o espírito que está envolvido com ela sente a carga pesada da sua má escolha em si mesmo. Bom, não precisa de punição lá no futuro para a lei de Deus. Isso é para a gente também aprender, né? Ah, na encarnação seguinte eu cuido desse meu orgulho, eu cuido desse meu vício. Lá no plano espiritual me acerto com Deus. Equívoco, né? Erro de interpretação da doutrina, porque a gente sofre as consequências de nossas atitudes e escolhas imediatamente quando elas são feitas, já no nosso pensamento, já na nossa consciência. Então, é importante a gente pensar assim,
porque a gente vai se corrigindo ao longo do caminho. Olha aqui como essa ideia já está aqui. Deus permite que isso aconteça, Deus permite que eles pensem assim, né? Que falharam em sua prova, que se equivocaram e etc., que tenham esse tormento, para puni-los, está escrito ali. Mas aqui a gente tem que entender bem que isso é consequência da lei divina, não é propriamente uma punição de Deus. É a lei de Deus operante a cada instante. Deus permite que eles pensem assim porque isso é próprio do seu grau de progresso, do grau de progresso desses espíritos. E porque esse sentimento é que trará neles a necessidade da mudança. Então, é importante, né? Importantíssimo a gente compreender essas colocações que estão na escala espírita, os espíritos imperfeitos, porque elas são ao mesmo tempo aqui para a gente orientação para a nossa existência, porque nós estamos dentro dessa categoria de espíritos, nós estamos dentro da categoria de espíritos imperfeitos, dentro dessa ordem. Agora a gente vai analisar as classes, né? Porque aqui, até agora, só vimos as características gerais. E a partir de agora a gente vai ver aquilo que Kardec chamou de características em relevo. Isso é, a gente vai refinar o nosso conhecimento sobre essa ordem de espíritos, separando-os em 5 classes. Como a gente viu, são 10 classes ao todo, né? Então a gente vai estudar agora as 5 classes. Primeira delas, ou 10ª classe, né? Kardec começa, como a gente viu lá na nossa pirâmide, de baixo para cima. 10ª classe, espíritos impuros, inclinados ao mal, de que se fazem o objeto de suas preocupações, se preocupam em fazer o mal, dão conselhos pérfidos, querem a discórdia, a desconfiança, ligam-se aos homens de caráter fraco para cederem às suas sugestões. Que as características gerais que eles fazem, né? O que os move? São inclinados ao mal e querem fazer o mal. O mal é objeto de suas preocupações. Dão conselhos maus e se ligam a homens fracos, homens que podem ceder às suas sugestões. Olha aqui, como que a gente conhece esses espíritos? De novo, pela linguagem. Eles trazem expressões grosseiras. Se às vezes tentam demonstrar sensatez, não conseguem sustentar isso por longo tempo. Então a gente reconhece pela linguagem, pela fraqueza nas ideias que apresentam, não apresentam ideias sensatas, logo traem as suas próprias ideias. É assim que a gente percebe esses espíritos. Então, olha lá, né? Muito forte aqui essa questão de estarem envolvidos e na tarefa de fazer o mal. Essa é a 10ª classe, né? Lembrando, espíritos impuros. Alguns povos pensam que eles são divindades, deuses maus, né? Divindades maléficas. Outros pensam que são demônios, maus gênios, espíritos do mal. Eles são, o contato com eles é recorrente para o ser humano. É isso que Kardec está dizendo aqui. A gente já identifica de longa data. Agora, a parte aqui que mais nos toca, que é muito interessante da gente perceber, é esse destaque que eu estou marcando aqui agora, no nosso texto. Quando Kardec diz que esses espíritos, quando estão encarnados, se mostram propensos a todos os vícios. Olha aqui, propensos a todos os vícios. E a gente conhece pessoas assim, né? Que gostam de todos os vícios, querem experimentar todas as coisas que as viciam, né? Todas as paixões degradantes, sensualidade, crueldade, felonia, aqui, né? Traição, hipocrisia, cupidez, avareza, fazem o mal por prazer. Então, aqui Kardec transporta essa ideia para seres encarnados, para a gente já começar a pensar que existem pessoas assim aqui na Terra. São simplesmente esses espíritos que estão aqui encarnados. Não é porque estão em um ou em outro plano da vida que se modificam, né? A gente fala assim, desencarnou, descansou, desencarnou, está bem do outro lado. Desencarnou, continua sendo do outro lado quem era aqui na vida terrena e vivendo as consequências de suas escolhas. Claro que para cada um de nós entra a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus. Claro que entra tudo isso na soma, né, das nossas existências. Mas aqui analisando cruamente, né, sem individualizar,
pensando no geral da lei, a gente pode pensar exatamente isso. O espírito é desencarnado, quem ele é encarnado e vice-versa. E o progresso vai acontecendo aos poucos. Bom, e aqui então a gente percebe que eles fazem esse mal por prazer tanto para os outros quanto para si mesmos. E por isso, de novo, cuidado com os julgamentos, né? A gente precisa entender esses espíritos como irmãos necessitados de orientação, de consolo, da nossa misericórdia e da misericórdia de Deus, porque fazem o mal inclusive para si mesmos, são propensos a todos os vícios, geradores de paixões más, como a gente acabou de ver ali. Então, não têm consciência do que estão fazendo muitas vezes, precisam ser conscientizados, orientados. Vamos passar para a classe seguinte agora, olha aí. Espíritos levianos são aqueles que metem-se em tudo, tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Se aqui os irmãos vão desculpar a brincadeira, né? Mas é aquela nossa vizinha que sabe tudo, que conhece tudo, que indica tudo, né? Aquela nossa amiga, amigo, que vem com todas as soluções, que conhece todas as coisas, não se importa nada com a verdade, mas, né? Aparece ali como se fosse o dono dela. Espíritos vulgarmente tratados como duendes, trasgos, gnomos, diabretes. A nova ordem, né? Bom, fazer um exercício rapidinho aqui, né? É, o- Por que que esses espíritos dessa forma estão na frente dos espíritos da ordem anterior, que era da ordem dos impuros? Ora, é, porque eles já perderam alguma coisa em relação às imperfeições dos impuros. Vamos analisar um pouquinho, né? Os impuros tinham o prazer em fazer o mal para si mesmo e para os outros. E esses espíritos aqui, se fazem alguma coisa, é mais, no sentido do mal, é mais por malícia do que por maldade. Eles têm uma espirituosa e faceta, uma característica espirituosa e faceta em suas comunicações com os homens. Então, fáceis de identificar, né? Kardec ensinando a gente também a identificar aqui. Bom, algumas vezes trabalham para espíritos superiores. Olha aqui, ó. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores. Então, por que estão em um grau um pouquinho à frente na escala? Porque já ganharam alguma coisinha, né? Em relação aos anteriores na escala, aos espíritos imperfeitos, perderam o interesse em fazer o mal, perderam aquele objetivo, perderam o mal como seu objetivo principal. Ainda não se incomodam com a verdade, ainda estão sob a dependência de espíritos superiores, ainda são espirituosos, têm essa questão da linguagem espirituosa e faceta aqui que Kardec escreve, né, nessa parte do livro, que significa jocosa, né, uma linguagem espirituosa, jocosa, aproveitam das nossas superstições, das nossas esquisitices, da nossa ignorância, se afinizam com quem é assim, né, supersticioso, com quem é assim um pouco cheio de manias, ignorante, com quem usa de malícia. Então, essas as características deles, mas já perderam aquele objetivo claro de fazer o mal. Por isso estão numa ordem um pouquinho superior. Notemos, né? Nós, aqui na Terra, ainda temos resquícios tanto dos espíritos imperfeitos quanto desses espíritos que estão sendo colocados aqui, que mescla a nossa personalidade. A gente é capaz de identificar em nós um pouquinho de malícia, um pouquinho, às vezes, desse desejo de fazer o mal, embora não façamos, mas a gente ainda tem em nós um pouquinho de todas essas coisas. E vamos continuar identificando um pouco mais agora. Ó. Oitava classe, pseudo-sábios. Oitava classe, esses dispõem de conhecimentos muito amplos, porém pensam que sabem mais do que realmente sabem. Esses são, principalmente, né, para a gente personificar um pouco aqui, diante dos conhecimentos terrenos, aqueles cientistas, né, que são, que pensam que sabe tudo, que negam Deus, que acham que ninguém sabe mais do que eles e assim por diante. Como identifica? Linguagem. A linguagem deles
aparenta seriedade, mas em geral isso é apenas reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas. É uma mistura de algumas verdades com erros absurdos. Sabem muito de uma área, mas não conhecem tanto de outra, por isso mesclam tudo isso e acabam trazendo informações que muitas vezes não são muito boas. É, eles têm essas ideias sistemáticas, eles têm essa preocupação com as coisas que nutriam na vida terrena, como a gente está marcando aqui no texto. São espíritos que muitas vezes dizem assim: ah, tá bom, você fala aí que tem vida espiritual, né? Tem vida após a morte do corpo físico, etc. Como é lá? Tem comida? Os espíritos têm sexo? Fazem sexo? Tem carros? Tem esportes lá do outro lado? Se preocupam muito com aquilo que eles nutrem na vida terrena e não descobriram ainda, com o perdão da expressão, né, o prazer puro das conquistas espirituais. A alegria, né, a felicidade das conquistas espirituais. E pensam que a vida espiritual muitas vezes é um reflexo grotesco da vida terrena. Né? Então, ideias equivocadas. Bom, porque estão numa oitava classe, qual é o progresso que eles já fizeram? É justamente a questão do conhecimento que já adquiriram e de uma seriedade que eles pensam em cultivar, né? Pensam em cultivar essa seriedade, já querem fazer isso. Então já tem conhecimento que os anteriores não tinham. Isso os coloca numa classe um pouquinho mais avançada. Sétima classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. O tempo todo, né? Vamos, para a gente entender bem o que está aqui. Não são nem bastante bons para fazerem só o bem e nem bastante maus para fazerem apenas o mal. Pendem tanto para um quanto para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Podem não ter tanto conhecimento quanto os pseudo-sábios, mas não estão movidos pelo auto-engano, nem pelo orgulho agudo, né, pungente, aquele orgulho que cega, que é o que acontece aqui com os de oitava classe, com os pseudo-sábios. Né? Olha aqui, iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Eles iludem os outros, mas estão também iludidos pelo que pensam que sabem, pelo orgulho, né? Então, os da sétima classe, os neutros, não são nem bastante bons para fazer só o bem, nem bastante mal para fazerem só o mal. Pendem para um ou para outro conforme as circunstâncias da vida. São o comum da humanidade terrena. Estamos nós todos aqui nessa classe. A maioria de nós, pelo menos. Claro que encontraremos aqui no planeta Terra pessoas profundamente envolvidas em fazer o mal. A gente sabe que tem pessoas assim. Mas pensemos com tranquilidade, com consciência, com clareza por um instante, e acredito que a gente vai ser capaz de concordar que a grande maioria das pessoas, dos espíritos encarnados na Terra hoje, estão aqui na classificação de espíritos neutros. Né? Espíritos que vivem a vida comum aqui da Terra, se desenvolvendo aqui, pensando nas coisas daqui, não ultrapassando a condição comum, mediana da humanidade. Nem na moral, nem na inteligência. Estamos todos num nível mediano. Pegam-se as coisas desse mundo de cujas grosserias sentem saudades. De novo, né? Aquela coisa que a gente falava. Vai ter comida no plano espiritual? Vai ter sexo? Vai ter carro? Né? Vai ter dinheiro? Como que vai ser lá? Eu queria mas lá eu não vou me alimentar. Que prazer, né? Vou sentir. Ainda tem um pouquinho dessa coisa dos pseudo-sábios de estarem mais apegados às coisas daqui, aos conhecimentos daqui, ao desenvolvimento daqui. Mas o que os coloca à frente dos pseudo-sábios é justamente a neutralidade que permite um progresso mais rápido do que aquele orgulho que cega em relação ao conhecimento ou a qualquer outra coisa. Então é isso que os coloca num nível um pouquinho superior. E aqui a gente pode se consolar bastante, porque a grande maioria de nós que estamos estudando a doutrina, eu sei que nós temos nossos vícios, nossas imperfeições,
Às vezes ainda o nosso desejo de fazer o mal, às vezes ainda agimos de forma jocosa, de forma maliciosa. Isso acontece com a maioria dos seres humanos na Terra. Ainda temos nossas más inclinações. Mas se a gente prestar bastante atenção, a gente já venceu uma grande parte de tudo isso e a gente pode tranquilamente se classificar aqui na sétima classe dos espíritos neutros. Isso é para a gente um consolo, porque, como dizíamos há pouco, né? A gente superou bastante coisa já. A gente já progrediu bastante na escala dos espíritos imperfeitos. E se a gente parar para observar, olha que interessante, olha onde a gente está. A próxima classe, a sexta classe, é dos espíritos batedores. E como a gente vai ver aqui, ó, ela nem forma uma classe distinta, segundo Kardec. A gente já fala por quê. Ela nem é uma classe propriamente dita. Então, quando a gente fala que a gente está na sétima classe dos espíritos imperfeitos, e vamos pensar assim, a gente está a uma classe só, a um passo de sermos bons espíritos, de mudarmos de ordem. Mudarmos de ordem. Falta pouco para a gente. É por isso que lá na questão 109, perdão, 109 não, na questão 909 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta se o homem pode vencer as suas más inclinações só pelos seus esforços, a resposta é sim. E frequentemente com poucos esforços, com esforços insignificantes, dizem os espíritos. Por que eles dizem isso? Porque aqui para a Terra, estar nessa categoria aqui de espíritos de sétima classe, neutros, significa que é só a gente controlar para onde que a gente vai, né? Olha aqui, pendem para um ou para outro, para o bem ou para o mal, de acordo com o que o vento sopra. Basta a gente usar a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso conhecimento. Basta que a gente volte as nossas atenções para as nossas virtudes, para a nossa caridade, fraternidade. E a gente vai vencendo as nossas más inclinações dia após dia. E não demora muito para a gente mudar de classe. Vamos prestar atenção e ter um olhar um pouco mais positivo sobre a vida? Olhemos com atenção e a gente vai perceber que, tirando aquele momento de irritação, aquele momento de deslize, aquele momento de equívoco, a grande maioria das pessoas está nessa condição, de espíritos neutros, prontos para se transformarem em espíritos bons, faltando poucos esforços para isso. E nós espíritas temos assim um ferramental maravilhoso em nossas mãos para a gente conquistar isso, né? Entre outras coisas, o conhecimento aqui da doutrina e da escala. Espíritos batedores e perturbadores, vamos lá, não são uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, não. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Qualquer uma das classes dos espíritos imperfeitos. Né? Então, eles se manifestam por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento de corpos, agitação no ar, etc. Estão um pouquinho mais do que os outros presos à matéria. Então, aqui a gente vai entender aqui que esses espíritos são aqueles que contribuíram com o começo do espiritismo, produzindo os fenômenos das mesas girantes, entre outros, né, que a gente viu no começo do nosso estudo. E aí isso nos dá uma ideia muito, mas assim, muito abrangente, né, muito ampla desses espíritos, porque eles podem estar em qualquer grau da escala e, e eles estão agindo diretamente com a matéria, sendo inclusive orientados por espíritos superiores para nobres ações, às vezes como essas que nos levaram a conhecer e a receber a codificação espírita. Bom, então é interessante a gente notar aqui que todos os espíritos podem produzir esses fenômenos aqui que a gente viu, né? É, até os mais perfeitos da escala podem produzir esses fenômenos. Mas acontece que os superiores deixam essas tarefas para aqueles que também precisam contribuir de alguma forma, que são esses espíritos desse grau da escala. Cada um contribui com o que tem para a obra de Deus. E aqui a gente identifica o aspecto de inclusão e universalidade do Espiritismo, refletindo o amor de Deus por todos os seus filhos. Porque Deus permite e pede para que seus filhos contribuam com a sua obra, com aquilo que eles podem, com aquilo que eles têm. Isso aconteceu já no surgimento da codificação, como a gente estava dizendo. Então,
não sendo exatamente um grau da escala, esses espíritos aqui da escala dos batedores, né? Eles refletem para a gente uma conclusão de Kardec aqui no texto e nesse ponto da escala espírita, no sentido de que há grande paridade de grau entre os espíritos dessa ordem dos espíritos imperfeitos, mas que cada um é definido por aquilo que ele acentuou em si mesmo. Cada um de nós traz um pouco dessas características aqui citadas em maior ou menor grau. Então, para a gente, né, para o autoconhecimento e para o progresso que a doutrina espírita nos orienta, a escala espírita é de grande serventia. Para essa atenção à nossa comunicação permanente com o plano espiritual, seja nas reuniões mediúnicas, seja no nosso dia a dia, quando a gente se entristece um pouquinho mais, quando a gente se alegra um pouquinho mais e fica mais propenso a atitudes equivocadas das quais depois iremos nos arrepender, que a gente tenha consciência de parar por um instante e pensar: eu estou pensando isso por mim mesmo? Eu estou desejando isso por mim mesmo? Ou são companhias espirituais? E qualquer uma que seja a resposta, a gente imediatamente pode se lembrar de pedir ajuda ao nosso anjo guardião, a Deus, a Jesus, a espíritos superiores, para que a gente crie forças morais em nós mesmos para enfrentar essas vicissitudes. Porque, meus amigos, nós temos um objetivo único em nossas existências: chegarmos ao último grau da escala espírita, chegarmos ao topo da escala espírita, fazermos esse afunilamento, tratando nossas imperfeições, tratando as nossas fraquezas, os nossos vícios e nos tornando espíritos perfeitos. O próximo grau da escala está logo ali no nosso horizonte. Estamos perto de nos tornarmos espíritos bons. Precisamos de poucos esforços para tratar dessas nossas imperfeições, desses nossos vícios e para fazer com que ressaltem as nossas virtudes. Sentindo assim cada vez mais o amparo, a presença de Deus em nossas vidas e praticando cada vez mais a caridade que está sempre à nossa disposição em todos os instantes, para com a gente mesmo, para com o nosso próximo. Então, dessa forma, a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje. Nós agradecemos mais uma vez pela companhia durante os nossos estudos. Deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para seguirmos, porque na semana que vem a gente vai começar a ver a segunda ordem, a ordem dos bons espíritos. E aí a gente vai seguir estudando a escala espírita e mirando, né? Colocando como objetivo para a gente no nosso horizonte essas realidades espirituais, tanto quanto melhores e mais felizes para nós e para aqueles a quem nós amamos, para todos os habitantes do planeta Terra, no corpo ou fora dele. Então, até logo mais, queridos amigos, nos vemos em breve.